É, Boa noite, amados irmãos. Aqui é o Marcelo, do canal Novidade da Promessa, Atos 29. Hoje eu vou fazer mais um vídeo, uma live, um vídeo pequeno, mostrando para vocês aqui sobre os povos indígenas e alguns livros históricos aqui, né? Que a gente temos nas mãos, que a gente faz muitos anos que a gente fala que os índios americanos são os verdadeiros povo de Jacob, de Israel. E esses livros aqui eu consegui um livro que ele tá escrito, tá na língua espanhola, que fala das 10 tribos, né? E outros vários livros, né? Que decorrer de anos de pesquisa, a gente já falamos várias vezes em lives que as 12 tribos de Israel são o povo da América, são os povos americanos. Como a história nos engana, e hoje estamos levando essas verdades na internet aí, para que todas saibam que o povo brasileiro e o povo da América acorda para a realidade, que a história que o sistema passa para nós é tudo mentira. E temos livros aqui, vários livros antigos, né? Que hoje eu vou ler algumas partes aqui. E aquela profecia que, que tem no livro de Enoque, né? O livro de Enoque, na página 329, lá fala, né? Que seria dados livros e mais livros para a gente, né? Aí para confirmar, eu vou ler para vocês aqui essa passagem no apócrifo, né? No livro de Enoque. Eu vou ler essa passagem aqui para pessoas não terem dúvida o que nós acreditamos nesses livros históricos. Tá aqui nesse livro de Enoque, que sabemos que foi retirado da escritura, entendeu? Vou ler para vocês aqui, e vocês quiserem procurar esses apócrifos, vocês vão ver, tá bom? É o livro de Enoque, página 329. E começa no versículo 6. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei. Então posso revelar-vos outras coisas que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos justos. Olha a profecia para você ver. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos quais proporcionaram muitas contentamente, por causa da honestidade e da sabedoria. Essa é a promessa que está em Enoque, né? Que nos fins dos tempos, né, a gente ia receber livros e livros. E continuando aqui, quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegram-se-ão com eles, e todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão e terão sua recompensa. Tá aqui, ó, o nosso Salvador, ele deixou esse livro pra gente, né? E foi retirada nos concílios, né? E da escritura foi retirada. E tá aqui bem claro que irá livros e livros aos justos, e que os justos acreditaria nesses livros. Por que esses livros, né? Esses livros são esses livros antigos que estão espalhados
no mundo inteiro aí, vários livros que falam da verdade que foi escondidas há séculos, que o MEC não passa esses livros para a gente na escola, não fala da verdadeira história do Brasil. E por isso, esses livros ficou muitos e muito tempo escondidos. Hoje, nos finais dos tempos, estão aparecendo livros e mais livros e nós iremos acreditar. A escritura, ela foi manipulada nos concílios e tem muitas histórias verdadeiras e tem muitos acréscimos, entendeu? E para completar a escritura, é esses livros que está falando aqui no Enoque, que esses livros viriam nas nossas mãos. E como está vindo hoje é muitos livros que fala da história verdadeira, que fala do nosso povo que foi escondido há séculos. A gente estamos aí no caminho há mais de 5 anos falando. Tem muitos que acreditam e tem muitos que não. Mas está aqui. Procura o livro de Enoque e leia. Mas não é só pegar o livro e não ler. Tem que ler para você entender. Entendeu? Tem que ler. E é muito importante esse livro aí. Tá aqui, ó. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos que proporcionam muito contentamento por causa da honestidade e da sabedoria, que lhes foram transmitidos os livros. Acreditarão neles e alegrarão-se-ão com eles. E todos os justos que neles descobriram e muitos caminhos da retidão terão as suas recompensas. É muito forte esse livro de Enoque, e que foi retirado da escritura. Infelizmente, o sistema esconde da gente essas verdades. E eu vou começar aqui a ler um livro que ele está na língua espanhola. E eu traduzi algumas passagens falando sobre a origem dos americanos. Origem de los americanos. Ele está em espanhol. Quem quiser, eu no grupo lá do Telegram, eu vou estar colocando lá para as pessoas que quiserem esse livro. Tem pessoas que já têm lá já esse livro. É muito forte, muito interessante, que fala as origens dos índios americanos. Vou começar a ler aqui. Muito forte esse livro, que fala das tribos de Israel. Vou começar. Grande tem sido a variedade entre as mulheres e vários escritores sobre a origem do gênio americano. Só que eu não vou ler só esse livro, não. Eu vou provar para vocês, nas escrituras, que o povos indígenas são os verdadeiros povo das 12 tribos de Israel. Na escritura denuncia isso aí. E tem várias passagens que eu tirei da escritura e vou mostrar para vocês que o povo do passado, que eram os índios e os negros são o verdadeiro povo de Israel. Os gênios americanos. 6 primeiras populações do Novo Mundo. A Índia Ocidental. Quando eles falam Índia Ocidental, é a Pop América. Não aquele país da Índia lá, não. Nada a ver. Quando eles falam Índia Ocidental, é a América toda, onde que estavam os índios. Eles, por questões de fé, todos quanto homens e mulheres no mundo novo. E para o seu exórdio, eles traziam sua origem e apenas dos princípios do nosso primeiro pais, Adão e Eva. Consequentemente, após o dilúvio de Noé e seus filhos, parecido com eles. Aqui fala que Noé e seus filhos eram parecidos com Adão e Eva, com eles. Ofereceram essa nova ordem e totalmente divisor e separará fazer os velhos e ao mesmo tempo fazer forçado que
forçando que os índios já passaram por lá, em uma das outras 3 partes do mundo. Aí esse aqui é o relato do livro, né, que ele é em espanhol, é um pouco meio difícil de ler, porque foi traduzido para português, e ele está em espanhol. 3 partes do mundo: Europa, a Ásia e a África. Começaram a duvidar que pessoas eram esses índios, de que parte eles saíram, e como o amor e o conhecimento, essas rosas depende parte de alguma história antiga, parte da conjectura de pedaços, trazendo que os primeiros colonos da América, eles faziam parte das 10 tribos de Israel. Olha o que o livro fala. O livro já fala, na língua espanhola, que eu encontrei esse livro. E ele fala que os primeiros colonos da América, eles faziam parte das 10 tribos de Israel. Que mais tarde, os de Tafária, em que mais eu afirmo, eles o seguiram e fizeram guerras. Com isso, novamente eles houve para novamente, um pouco difícil aqui, eles para se esconder atrás das cadeias de montanhas por permissão divina. Olha, falando da permissão divina que os nossos povos, quando os pessoal que veio colonizar, vão fazer os europeus vieram e fizeram guerra contra eles. E aí tá falando aqui, ó, com isso novamente eles passaram a se esconder atrás das cadeias de montanhas e com permissão divina. Que aí tem muitas pessoas que falam nesse momento que para a gente fugir para as montanhas, fugir para por meio dos matos, de fazenda. Eu acredito que não, hoje, a pessoa tendo punha ruxa, hoje não precisa fazer isso de correr para cidade, para sair das cidades e ir para montes, para fazendas, se esconder do sistema. Hoje o sistema já te rastreia automaticamente, não precisa nem correr. Se dando com a roxa vai te guardar onde que tiver. Nessa época que fala que o pessoal fugiu para a montanha, foi na época que os europeus chegaram e invadiu o Jerusalém, invadiu o Brasil, que é Jerusalém. E que a gente afirma, eu, Jussier, o irmão Marcos, o irmão Rodinei e outros irmãos, a irmã Maristela, nós afirmamos, nós temos prova que aqui é Jerusalém. Então, o irmão Antônio Carlos também. E nós temos muitos livros e livros, como está escrito lá em Enoque, que ia chegar nas mãos da gente e a gente estão passando para vocês. Acredita quem quiser. Quem não quiser acreditar, fica para trás. Estamos seguindo. Então, e aqui, ó, aqui fala bem claro, quando eles fizeram guerra aos índios, eles fugiram para as montanhas. Eles fugiram e com permissão divina para sobreviver, porque senão eles tinham morrido todos, não ia ficar ninguém para contar a história, porque quem invadiu aqui foi os anjos caídos, não foi qualquer ser humano. Então, para nós sobreviver, para os índios sobreviver, teve que se esconder nas montanhas, que nesse livro fala bem claro aqui, teve que se esconder nas montanhas. E hoje eu acredito que não precisa mais fazer isso aí. Foi naquele momento a única alternativa para o nosso povo sobreviver. Foi naquela época. Aqui, vou continuar lendo aqui. Aqui vou até repetir aqui, ó, para vocês verem. Fizeram guerra com isso novamente. Eles se esconderam atrás das cadeias das montanhas, que com permissão divina, mestre justo, que tal as 10 tribos foram expulsas de suas eiras, né? De suas casas. Muitas vezes
estão eles são para diversas dilatadas províncias, e que são esses: América, Tatária, China, Mídia, Rio, Rio-Sá, Báltico e Etiópia. E o provo que as 10 tribos não voltou ao segundo templo, e que mesmo conseguiram a lei, conseg, conseguiram a lei de Moisés e o nosso rito sagrado. E como está escrito lá, que nosso povo ia ser espalhado para o mundo inteiro. Está aqui, ó. O próprio livro fala que eles foram espalhados. Os próprios colonos, os próprios invasores levaram vários deles daqui e levaram para vários lugares. Como estava escrito lá, que eles iam ser espalhados nos 4 cantos da terra. E hoje estão. Porque a mídia não fala que na China tem pretos, que no Japão e outros lugares do mundo, né? Que tem pretos americanos, que é os índios americanos. Os índios não é só aqueles de pele clara, tem uns também os de pele negra, pele preta. Então são índios também, porque índios que foi os colonos, né, europeus que colocaram para identificar a gente, mas na verdade somos Iatês. Não somos Iarvas, na verdade. A língua que é Iatê. A gente, igual fala, nós não somos hebreus. Hebreus não é o povo escolhido de Yahushua. Eles mudam os nomes, né? Eles colocam vários nomes para pessoas não ter pista de pesquisa. Então, o povo das Américas, os índios, que é como costumado falar, são os Yarvas, que o hebraico é o Yater, que nós falamos, que sempre o povo das 12 tribos de Israel sempre falou. E eles modificaram a nossa linguagem. E continuando lendo aqui. E a prova que as 10 tribos não voltou ao segundo templo. E, ultimamente, infalível, os dois, Judá e Benjamim, sua redução à pátria, sobre a única cabeça, o mestre Messias. E como vocês, o mestre Messias, eu dei uma perdidinha aqui, mas eu vou me encontrar aqui. Continuamos. O historiador, eu imploro a todos os sábios, estudiosos da minha nação, espalhada por toda a parte do mundo, eu li falando, espalhado por toda a parte do mundo, para quais em espero que este meu tratado chegue, que vocês tenham, é o autor falando, né? Que vocês tenham alguma verdadeira e qualificada relações de qual evento digno de memória. Eles me aduzem com o tempo, que embora eu tenha coletado muitas e várias notícias de livros hebreus, árabes, gregos, latinos e até de várias outras línguas, já que eu não reagrupava de plantão. Eles são extremamente. Você precisaria de algum aviso para não permanecer em alguma deficiência. Tudo que eu disse, diversas, tudo que eu disse, devei acreditar. O que séculos esteve já está perto. Por diversas, eu considerei ações nas quais joguei muitas histórias dignas de memória. E no caminho, brevemente, várias profecias, com particular atenção especial e propósito, a excelência da Escritura. Enquanto nesse trabalho devo à minha nação, deixa-o a poderão dos pios e dois, a que me dirijo, meus escritos,
e porque eu tenho história em minhas mãos de nossos vários prodigiosos eventos de anos que deixou a famosa história. Com a minha descoberta, e me dediquei por espaço de algum tempo para agitar os catálogos e tratados bibliográficos que para consulta eu tenho, mas inútil meu inquéritos por não encontrar neles ou na notícia dos americanistas, esclarecendo e bibliófilos, e quem recorrer mais tarde, dando alguns sobre um volume tão curioso. Decidi rapidamente pedir-lhe o correio, tendo a sorte de poucos dias em perfeitas condições. Servátil veio o meu poder, e eu finalmente possuí volume cobiçados. Homens, comecei a sua leitura cheio de curiosidade. Percebendo que agora em diante, peregrinos engenhosidade de rabinos portugueses. Aqui já está falando, né, que os rabinos, né, que os próprios, os que se diz, os escolhidos, né, os Yahwas, né, que na verdade é Yahwas, fala hebreus, né, que tomaram nossa identidade, eles que escreveram esse livro, e os rabinos portugueses, que apoiou a história que seu compatriota Aram Levi, aliás, Antônio Montesinos, citando os relacionamentos história do primeiro tempo da descoberta e conquista dos países da América, Ásia e Oceania. Tinha conseguido fazer uma sábia e destação metódica, na qual não se sabe o que admira mais, se a fé do rabino ou acúmulo de texto, fazendo-a coincidir através do seu conhecimento do Tragni, para provar a raça hebraica era habitante dessas regiões. Mais uma passagem, mais uma deixa, né, desses rabinos aí, que eles sabem, né, da nossa história, que o nosso povo americano, os índios, os pretos da América, são os verdadeiros povo de Yahushua, os Yahwas. Tá aqui, ó, mais uma prova que a raça hebraica, eles falam hebraica, mas nós sabemos que a raça Yahwas era habitante dessas regiões, no centro da cidade ainda não explorada. Espera a vinda do Messias, na vida de Yahushua, a redenção das tribos e domínio universal. Ou bem, a história vasta restrução do autor. Aqui falando, né? A redenção das tribos. É só Yahushua mesmo, quando ele se apresentar para nos salvar desse sistema podre que nós se encontra. A estudador, que além das citadas bíblicas que abundantemente faz, mostra evidência desde cada passo do conhecimento e não então eu principais obras dos sábios rabinos de sua seita, como tendo lido o contado, quer dizer, resulte mais com cuidado especial história notáveis e relacionamentos escritos até a época dele, tanto sobre o poblácio, ritos, costumes e usos daquela terra distante, a partir das conquistas e várias maneiras pelas quais os europeus, tártaros e outros povos tenham tomado posse daqueles para a Europa até no século XV e XVI. Países desconhecidos. O rabino começa seu trabalho refutando as opiniões do Alejo e de Venegas, Arias Montano, Jonathan Ben Uziel e José Coe Francisco de Ribeira sobre as origens dos americanos. Aduz então a opinião de Montesinos, que supõe mais provável fundado no quarto livro de Esdra. É o quarto livro de Esdra,
Esse livro de Êxodo aqui está no apócrifo. Também foi retirado da, das escrituras, dos concílios. Citado no capítulo 18, no quarto livro de Êxodo, apoiando com a autoridade do padre Malfluenda. Citado no capítulo 18, o terceiro livro de Las A. Itigentes, e corroborando a sua opinião com vários relacionamentos, e que fez viagem para a América. Na página 46 do relato de vários tempos de cativeiros das 10 tribos, e sua constância e guardar a lei de Moisés, engajamento. Aqui falando, né, das tribos, né, de novo, nas Américas, no cativeiro, e não eu. Então, a página 114, na redução dessas 10 tribos na Terra Santa. Aqui, América, rapaz. Gente, o povo brasileiro acorda. Estamos na Terra Santa. Tá aqui. Na redução das 10 tribos na Terra Santa. Deduzindo essa exposição que as Índias Ocidentais era muito antiquada, habitadas por indivíduo a partir das 10 tribos, 10 horas das 10 tribos. Olha, aqui falando, né, aos índios ocidentais, que sempre habitou, né, as tribos de Israel. Olha, muito forte. Livro, que pena que ele tem na língua espanhola. Aqui ficou um pouco meio embaraçado assim, mas é assim mesmo, muito forte. Aí, mais aqui, nas 10 tribos que da Tartária, eles foram para a América através do Estreito de Anion, em cuja parte, ainda não explorada, vivia escondidos, e que esses indivíduos dispersos, não habituais, é o único ponto. Mas em vários tués que os primeiros dispersos não voltem foi para o segundo templo, embora seu ocidente concerir a religião judaica, sendo forçada a sua redução aos países. Termine o trabalho recapitulando brevemente a relação Montesinos e apoia deixando sob a autoridade diferentes autores, deduzindo ser o mais provável. Este é o que os habitantes primitivos da América fazia parte das 10 tribos de Israel. Mas outro pedaço falando na América, as 10 tribos de Israel, as 12 tribos, né? Aqui, ó, de novo, Montesino apoiando, deixando sob autoridades diferentes autores, deduzindo que o mais provável, este é o que os habitantes primitivos da América fazia parte das 10 tribos que os tártaros seguiram, que eles fizeram guerra. Então foram derrotados, oculto novamente. Foi derrotados e oculto novamente na maioria robusta e difícil por trás dos montanhins. Aqui bem claro, né? Nosso povo foi perseguidos, fizeram guerra contra o nosso povo fizeram aliança com povos estranhos, fizeram guerra contra o nosso povo e eles nos venceram, felizmente. Nosso povo rejeitou nosso Salvador Yahushua e nós perdemos nossa identidade, perdemos a nossa terra, que hoje nós somos escravos na nossa própria terra ainda. Nós somos escravos até hoje na nossa própria terra. Tá aqui, ó. Nós somos os verdadeiros Yahras. Eles falam hebreu aqui, mas o José fez uma live, irmão José, que fala que nós somos os Yahras, os verdadeiros Yahras. Tem live lá no canal do José lá, que fala sobre isso aí. Ocultaram novamente a maioria robusta e difícil, ocultar nossa história. Aqui, ao extremo, fiquei surpreso
com a sua leitura para saber como lidar com o assunto e pelo método de exposição que o livro que descobri, que ideia, reimpressão, ele apareceu para minha imaginação como alcançável, sem ser capaz de escapar. Tá aqui, esse foi o livro que eu falei com vocês, que estava na língua espanhola. Deu um trabalho traduzir para gente a origem dos americanos, a origem das tribos de Alchurum, dos filhos de Jacob, América inteira é do povo de Jacob, povo de Abraão. O Brasil, Terra Santa. Você lembra, gente, que no primeiro nome que eles colocaram no Brasil foi Terra de Santa Cruz? Ela é subliminar. Terra de Santa Cruz. Tira o de Santa, tira de cruz, aí fica Terra Santa. Terra Santa, Terra de Santa Cruz. Se tira o D, o Cruz, fica Terra Santa. Você entendeu? Para pensar. O primeiro nome que eles colocaram foi Terra de Santa Cruz. Terra Santa. Só que é subliminar. Você entendeu como é que é? Pode ver lá nas histórias antigas. O primeiro nome eles colocaram Terra Santa. Terra de Santa Cruz. Ah, Terra Santa. Entendeu? Vamos colocar a nossa mente para pensar. Vamos colocar aqui, ó, a nossa cabeça para pensar. Muitas coisas que acontecem na nossa história, que não foi passada para nós, ocultaram nossa história, como está aqui no livro aqui, ó. Eles ocultaram a gente, ocultaram nossa história. E tem mais um livro aqui, que eu vou ler para vocês, vou até falar o nome dele. É um livro História da América. Vai estar lá no Telegram também. E tem um outro que eu vou ler aqui, que fala que os índios são um povo Yarras. Entendeu? Aqui é o Descobrimento do Brasil, outro livro. E a Origem de los Americanos, que é espanhol. É os livros que eu estou lendo aqui, que está no apócrifo de Enoque, que seria dado para a gente. E vou provar para vocês que na Escritura fala dos índios, fala dos flecheiros, fala do nosso povo que nasceu aqui, foi retirado daqui, vários espalhados pelo mundo inteiro, e as duas tribos trouxeram nos navios negreiros também e colocaram de volta aqui na Terra Santa, em Jerusalém. Você entendeu, gente? Vamos pesquisar mais, vamos que vamos. Agora eu vou ler é pequeno. Vou ler aqui num livro desses aqui que eu achei pesquisando, só um trechinho só. Só um trechinho. Tá aqui, ó. No capítulo 14. Antiga hipótese. Eles falam assim, né? Para enganar. A hipótese muito antiga atribui os indígenas americanos uma proveniência israelita. Proveniência de Yashurum. Israel, Jacob, esse é o israelita. Tá aqui, esse livro aqui muito forte, muito interessante, que fala da nossa história, a história dos americanos. Antiga hipótese muito antiga atribui aos indígenas americanos uma proveniência israelita, mais uma prova que nossos índios os verdadeiros filhos de Abraão, de Jacó. E tem outro livro aqui, também muito forte, que eu vou ler também para vocês, que como está escrito no Enoque, né? Que livros ele seria dados para a gente, e está sendo muitos livros. Esse aqui é Os Dois Indígenas, mais uma prova que os índios americanos são os israelitas, são os Yarras de verdade. Estamos na Terra Santa, terra que mana leite e mel. O piloto Afonso Lopes, a quem Pedro Álvares incumbiram, como dissemos, a busca de examinar alguns portos seguros,
Logo que naquele entrou como os navios e caravelas, se meteu no esquife e, com o prumo na mão, mandava remar pela baía, e tanto se foi chegando para o lugar da terra, onde via gente que conseguiu apanhar 2 macebos indígenas, que nosso povo aqui era gigantesco, gigantesco. Mais de milhões e milhões e milhões de povo das 12 tribos, que foi atrocidado pelos anjos caídos. Você entendeu? Aí a terra onde via gente e conseguiu apanhar 2 macebos indígenas que havia andava em uma jangada ou uma armadilha formada em seu modo de 3 travas unidas. Um deles tinha um arco. Olha, ó. Eu vou te mostrar para vocês na escritura que o nosso povo sempre usou um arco ou as flechas, você entendeu? E na escritura tem. E aí o povo lê a escritura e não entendem por quê. Ela foi mexida. O povo não tem esse entendimento, você entendeu? Olha aqui de novo. E um deles tinha um arco e várias setas, que eram as flechas, né, de bom comprimento, mas não se serviam delas para resistir. Não se serviam delas para resistir a eles, né? Pela terra andava outros seus companheiros armados, que tampouco os pretenderam defender. Esses indígenas pertencia à nação Tupinanquim, que senhorava esse litoral desde o Rio Doce até Camamu. Morrerá à tarde com o esconder do sol. Era noite e a capitania chega a Afonso Lopes no esquife e atraca. Vem apresar o seu chefe 2 prisioneiros, a gente chamar eles da gente prisioneiro. E o nosso povo não resistiram, nosso povo. É um povo, hoje, o brasileiro sempre foi bom acolhedor. Ele acolhe qualquer um, você entendeu? Qualquer um, ou seja, de qualquer país. O brasileiro sempre acolheu. Isso vem de sangue da gente. Você pode ter, ó, aqui, igual eu tô falando aqui, ó, que eles estavam armados, não serviu com as armas deles, não atacaram eles. Mas aqui eles falam que eles eram prisioneiros, que deviam ser hospedados a bordo aquela noite, para ver se deles obtinha algumas informações: o cabelo corredio, as feições regulares do rosto, figura elegante do corpo, a forma do nariz e os seus extravagante uso desengranaram logo toda aquela gente era bem como a terra, totalmente desconhecida. Com certeza, né? Eles não conheciam a gente. Deixando para os mais curiosos as belas, ingênuas descrições da simplicidade dessa gente, feita por Pedro Vaz de Caminho ao seu rei, e que todas rever. Mais uma prova que o nosso povo, as 12 tribos, é os índios de hoje. O nosso povo brasileiro tem 98% de sangue indígena, dos pretos. Nosso povo tem que acordar, gente, para a vida. Aí, de livros, acabou. Eu vou ir agora para a escritura e vou mostrar para vocês que na escritura fala dos índios, fala do nosso povo aqui da América, na própria escritura. Se a pessoa não acreditar, pega ela e rasga fora, você entendeu? Mas está escrito aqui, ó, não só nos livros antigos, que como está no Enoque, está aqui, vou provar também
que nas escrituras tá falando dos índios. Pode pegar essas escrituras aí e acompanha. E me acompanha que vocês vão ver, tá bom? Pega essas escrituras aí que a gente vamos ver agora na escritura. Eu não vou mais ler os livros históricos que sempre fala que as 12 tribos, as 10 tribos de Israel sempre teve aqui. E foram retirados, muitos daqui levados para os 4 cantos do mundo, como era de profecia. Primeiro Crônica 10, versículo 3. Vou ler para vocês. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muitos os flecheiros. Agora eu vou falar para você, como está escrito nessa passagem aqui. Quem manipulava flecha? Quem sempre manipulou flecha? Se não é as tribos, se não é os índios americanos. A única arma que eles tinham era as flechas. Tá aqui, ó, na escritura aqui, ó. Tá na nossa cara aqui, ó. Nossa cara. E vou ler mais um aqui. Crônica. Primeiro Crônica, capítulo 8, versículo 40. Pode ler lá para você. Pega as suas escrituras. E foram os filhos de Elão, homens heróis, valentes, e flecheiro, destro, e tiveram muitos filhos, e filhos, 150, todos esses foram os filhos de Benjamim. Benjamim, um das 12 tribos, era um índio, como o sistema não colocou na nossa cabeça, que na verdade são Iarras, mas vamos falar índio, para ver que valente e flecheiro. Nosso povo sempre foi valente, sempre usou a flecha. Você entendeu? Por isso que eu torno a falar para vocês. O nosso povo, o povo brasileiro, são os verdadeiros povo Iarras. Eles falam hebreus nos livros, como falou hebreus, mas nós sabemos que hoje é Iarras. Os verdadeiros 12 tribos, as 10 tribos já estavam aqui, né? E vieram as outras duas que estavam no outro lado. Todo mundo sabe essa história, que tem o conhecimento. Mas uma outra prova em Gênesis 21. Pode pegar a sua Bíblia lá, Gênesis 21, capítulo 20. Vou ler o jeito que está aqui. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. mais uma passagem da Escritura. Vamos ler mais outra em Gênesis 27, capítulo 27, versículo 3. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava e teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça. Como aquela outra passagem que eu falei com vocês ali, o último livro, naquela passagem, que quando eles chegaram, eles estavam com arco. Tá aqui, ó, na escritura, arco. O arco é o arco flecha. É a do nosso povo. Agora vem Jó. Jó capítulo 16, versículo 13. Mais uma prova que as 12 tribos estão aqui nas Américas. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Mais uma prova. E tem muita mais na Escritura. Agora eu vou para Isaías. Isaías, capítulo 21, versículo 17. Mais uma prova dos índios brasileiros, americanos, que são os verdadeiros Iarras, os verdadeiros povo da Escritura sagrada. A Bíblia não é sagrada. Como a Bíblia que está na nossa mão é revisada anos após anos. Só que o nosso Pai, nosso Salvador Yahushua, não deixou tirar
algumas coisas que de verdade na Escritura. E também que a mentira também não sustenta sem a verdade. Por isso que eles deixaram aqui também. Vai em Isaías, capítulo 21, versículo 17. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim diz o Senhor, Yahweh de Israel. Tá vendo aqui mais um. Isaías 66. Pode ler lá na sua escritura. E porei entre eles um sinal. Isaías 66, capítulo 19. E porei entre eles um sinal. E os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre os gentios. Mais uma passagem falando dos flecheiros. E tem mais duas passagens aqui para vocês, as duas últimas da Escritura, que não só nos livros antigos que a gente pesquisa, a gente lê, que está falando que as tribos são o verdadeiro povo escolhido, o povo de Jacó, o povo de Jacó, o povo de Abraão. Você entendeu, gente? Vamos acordar. Mais uma aqui, Jeremias 4, versículo 29. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todos da cidade. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Toda a cidade ficaram abandonadas, e já ninguém habitava nelas. Agora, a última passagem que fala dos flecheiros. 1 Samuel 31, capítulo 3. Versículo 3 quer dizer: E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Os flecheiros, que é o nosso povo das 12 tribos de Israel. Essa foi uma mensagem da novidade da promessa, Atos 29, que, repito, nós estamos na Terra Santa. Nós pisamos na Terra Prometida, que Yahushua, o nosso Pai Yahweh, nos prometeu. Estamos escravos na nossa própria terra. Infelizmente, somos escravos ainda. Não saímos da escravidão ainda. Mas Yahushua vai se apresentar e nos tirar dessa. Isso eu tenho certeza. Eu, Marcelo, irmão Jussier, irmão Rodinei, irmão Marcos, irmão Antônio Carlos, irmã Maristela e muitos outros, estamos aí imbuídos de buscar essas verdades e transmitir para o povo brasileiro no mundo, para a história verdadeira seja contada e que esses falsos Yahwas que se diz estar naquela falsa Terra Santa lá, que eles estão tomando a nossa identidade, que eles tomaram a nossa identidade, vai ser envergonhado dentro de Jerusalém, que é o Brasil. Acorda, povo brasileiro. Acorda para a realidade. Acorda, porque senão vai ser tarde demais. Essa foi um pequeno vídeo e vou terminar agora. Agradeço vocês que vão assistir esse vídeo e que a Yahushua esteja com todos. Que a Yahushua nos guarde desse sistema podre religioso e político que é o câncer do mundo. Repito, esses dois sistemas é o sistema de Lúcifer, é o sistema de Azazel, é o sistema de Terron. Eles estão dominando tudo, mas o nosso Salvador Yahushua vai vergonhar eles, vai destruir eles aqui em Jerusalém, Brasil, Terra Santa. Gente, obrigado e até mais.